Bom dia, segundo ano. Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu vou bem, graças a Deus. E aí? Tá sendo fácil? Tá difícil? Tá legal? Eu gostaria que vocês me falassem, tá bom? Como tá sendo as aulas aí? Hoje a nossa aula vai falar de algo bem interessante. Você já ouviu falar de arte rupestre? Arte rupestre, lá no seu livro, a gente vai começar agora o tema 5, é a segunda parte do livro. No tema 5 ele fala assim, quem fez essa obra? Para falar de arte rupestre. Arte rupestre foi a primeira manifestação artística, o primeiro vestígio que o homem deixou e ficou registrado até os dias de hoje. Se você olhar no seu livro, na página 20, tem uma imagem lá que foi feita em uma caverna, aqui no Brasil mesmo, lá no Piauí. E se você olhar, tem umas imagens desenhadas, parecem bichos, parecem pessoas. São coisas que o homem da pré-história, o homem lá das cavernas, desenhava. E ele desenhava porque ele tinha um objetivo. Ele queria se comunicar, ele queria passar uma mensagem. Então ele fazia esse tipo de arte, que na realidade, naquela época, ele nem sabia que era arte, mas era o meio que ele tinha de conversar, de comunicar e de dizer o que ele estava vivendo naquela época. Aí tem umas perguntas. O que essa imagem representa? Para você, olhando essa imagem, o que ela representa? São animais? São pessoas? O que está acontecendo ali? Responde aí. Quem é o autor? A tia Carol já falou. É um homem, o homem da pré-história, o homem das cavernas. Ele que fez esse tipo de desenho. Em que superfície? Aonde ela foi feita? Será que ela foi feita numa folha? Será que ela foi feita, vamos pensar, com caneta? Será que ela foi feita com tinta? Usou um lápis? Não. Ela foi feita na parede de uma caverna, na pedra, diretamente na pedra. Aí outra pergunta diz, que materiais podem ter sido utilizados? Será que ele foi lá na lojinha, comprou uma tinta, molhou o dedinho dele e passou lá e fez o desenho? Não. Será que ele comprou pela internet uma caneta da hora que veio lá do Japão, aquelas canetas coloridas, e fez o desenho? Não. A gente vai descobrir. Ele usava a parede, mas o que ele usava para desenhar? Será que era só as mãos? Será que ele tinha algumas ferramentas? Que tipo de tinta ele usava? Da onde ele tirava tinta? Já que ele era um homem das cavernas. Será que já existia loja naquela época que vendia tinta? Vamos ver? A tia Carol postou um vídeo para vocês assistirem. Vocês assistiram? Vocês viram o Cid, o mamute? É do filme A Era do Gelo. Mas ele mostra certinho como é essa arte que foi feita dentro das cavernas. É dentro da caverna porque é onde o homem morava, é onde ele se protegia do vento, do frio e até de outros animais. Naquela época não existiam casas, eles se protegiam dentro das cavernas. Mas tudo isso ficou registrado. A tia Carol agora vai dar uma lidazinha aqui, ó, no livro de vocês. Lá na página 22, tem algo bem legal que está escrito assim. O sítio arqueológico e a arte rupestre no Brasil. Sítios arqueológicos são locais onde encontramos vestígios. Você já pegou um pedacinho de pão e saiu comendo, andando pela casa? Se você já fez isso com pão ou com biscoito, se você olhar para trás, ficou alguns farelinhos caídos pelo chão. Ou melhor, ficou alguns vestígios do pão que você deixou ali, da sua passagem. Esse tipo de arte nas cavernas é a marca, o vestígio, a marquinha que o homem deixou da passagem dele daquela época aqui na Terra.
São povos que viveram há milhares de anos. Como ferramentas, eles utilizavam a pedra, um utensílio de barro, as pinturas eram feitas nas rochas e os restos de fogueiras apagadas eram utilizados também. Por exemplo, como naquela época ele descobriu o fogo, então eu tenho restos de madeira que foram queimados e que davam para ele fazer essa marcação nas paredes, ok? Esse daqui meu é um pedaço de carvão, só para dar um exemplo para vocês. Então ele fazia essa arte, esses desenhos na parede das cavernas, nas pedras, utilizando pedaços de pedras, restos de madeira, de árvore queimada e de barro, ok? Era esse o material que ele tinha. Os arqueólogos, que são os profissionais que estudam tudo isso, que vão lá, que pesquisa e cava e tira foto e faz todo um processo para descobrir como tudo isso foi feito, eles procuram entender como que eles viviam naquela época. Como que aquele homem de poucos recursos, de poucos materiais, como que aquele homem naquelas condições vivia, ele e a família dele. Então, tudo que os arqueólogos encontram dentro desses sítios, dentro desses espaços, depois que eles cavam, são analisados, são levados em laboratórios e são depois guardados. Muitos ficam em exposição em alguns museus e assim eles conseguem manter a história viva. Eles conseguem manter essa história, essa parte da vida humana preservada, tá bom? Continuamente são desconhecidos sítios arqueológicos no Brasil. Grande parte das pinturas rupestres e grafismos que revelam os hábitos e costumes dos povos que fizeram isso são datados de mais ou menos milhares, 15, 20, 30 mil anos atrás. Aqui no Brasil existem sim, como eu já falei para vocês, no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí tem, no Mato Grosso também tem, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, são locais que têm alguns vestígios assim. Alguns não são abertos para o público visitar, para as pessoas conhecerem, para não ter o perigo deles deteriorarem e estragarem. Alguns a gente consegue ir visitar. A maioria deles você consegue ver, saber, conhecer, é pela internet mesmo. Então, mudando a folha lá do seu livro, se você for lá na página 23, você vai ver como é o trabalho de um arqueólogo. Tá vendo aí, ó? Ele tira foto, ele cava com todo cuidado, ele pega aquele material que ele achou, ele analisa, ele tem todo um carinho para poder processar e deixar ele sem interferências, para que ele possa se manter preservado, bonitinho, do jeito que era e foi feito há tanto tempo atrás. Onde nós podemos encontrar isso? Nos sítios arqueológicos, nesses locais. Por exemplo, lá no Piauí, na Serra da Capivara. Quem estuda, quem analisa, quem pesquisa, quem preserva isso? Os arqueólogos que estudam e fazem todo esse trabalho aí de pesquisa. E o que são pinturas rupestres? É toda a marca, todo o registro que o homem deixou de como ele vivia naquela época das cavernas. Aí, a tia Carol tem um desafio para você. Você vai pegar uma folha, se você estiver com seu caderno de desenho, você pode fazer no seu caderno de desenho mesmo. Se você não tiver com caderno, pegue uma folha. E você, nessa folha, vai fazer um desenho rupestre, como se você fosse um homem, uma mulher das cavernas. O que você desenharia? O que você iria colocar? Lá no seu livro fala que eles utilizavam plantas, gravetos, penas de animais, eles utilizavam o carvão, pedra moída, sangue, gordura, coisas que foram queimadas para poder desenhar e fazer esse registro. Hoje você vai pegar a sua folha e vai poder utilizar o seu lápis,
Você vai poder utilizar giz de cera para fazer o seu desenho, tá bom? Se você não tiver giz de cera, você pode usar o lápis de cor normal. E você pode usar também um pedacinho de carvão. E aí você vai fazer um desenho de como se você estivesse lá naquela época das cavernas. A tia Carol fez com carvão, ó. Tá vendo? Eu desenhei o céu, desenhei umas montanhas, uns raminhos de arbusto, de mato e uma pessoa, ok? E aí você vai fazer o seu desenho rupestre para mim. Você vai fazer o seu desenho, você vai colocar ali tudo que você acha que acontecia naquela época do Homem das Cavernas, tá bom? Lá na página 24 do seu livro tem mais exemplos dessas pinturas. Se você quiser olhar, quiser fazer algum animal, algum objeto, alguma pessoa, se sinta à vontade. Depois que você fizer isso daí, bem bonito, bem legal, você tira uma foto e manda para mim lá no Classroom, tá bom? Bem legal, eu vou esperar o desenho rupestre de vocês, tá? Uma coisa muito importante, toda segunda e toda sexta-feira a tia Carol está online, lá no Classroom. Se você tiver alguma dúvida, manda nesses dias, das 9 ao meio-dia, a sua pergunta e eu respondo para você lá, tá bom? Papai e mamãe digita e eu respondo para você. Todas as atividades que vocês estão fazendo eu estou vendo, não se preocupem, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus.